Boa noite a todos. Podem se sentar. É um privilégio estar aqui, podendo compartilhar da palavra de Deus, palavra de vida eterna. A gente vai começar um pouco devagar, mas em nome de Jesus a gente vai continuar decolando, amém? Bem, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Aleluia, Pai. Que o Senhor fique à vontade aqui nesse lugar. Todo sofisma, todo pensamento roubador da palavra e da paz, seja dissipado agora em nome de Jesus. Que haja espaço somente para a Tua voz nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, fique à vontade, Espírito Santo. Faça o que o Senhor quiser aqui. Faça o que o Senhor quiser em nossos corações. Amém. Vou falar um pouco sobre Mateus, livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. É um versículo bastante conhecido. Amém. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Quando a gente começa a meditar um pouco nos evangelhos, a gente encontra diversas situações que querem tirar Jesus do caminho da cruz. E hoje em dia não é diferente conosco. Hoje em dia, a moda é: você precisa ser feliz, você precisa fazer o que te faz bem, não aquilo que Deus quer, mas o que te faz bem. Você precisa fazer aquilo que está no seu coração, você precisa realizar os seus sonhos. Só que quando a gente olha esse versículo, a gente percebe que não há evangelho sem cruz. E uma vida onde é apenas para a realização dos meus sonhos, é uma vida sem cruz, é um caminho sem cruz. E a gente pode dividir aqui, para ficar um pouco didático, esse versículo, esse versículo em 4 partes aqui. A gente vai falar aqui, ó. Quem quiser vir após mim, a primeira parte. Aqui Jesus deixa bem claro, é quem quiser, você não é obrigado a nada. Só vai vir quem quiser. Ele está falando, quem quiser vir após mim. Só que no dia a dia nem sempre a gente quer ir para Jesus. E o problema não é você não querer ir para Jesus. O problema é você não querer ir para Jesus. Ficou redundante, mas é assim mesmo. Às vezes o que é necessário é apenas um coração sincero perante a Deus. Falar: Deus, eu estou aqui, às vezes até mesmo anos e anos na igreja, e até hoje eu não senti aquilo, mas eu quero te querer, Jesus. Eu quero te querer. Eu vou ser sincero com você, eu estou aqui forçado, eu estou até fazendo as coisas para Deus, mas eu não sou muito apaixonado não. Às vezes o que Deus precisa é uma oração assim, é um coração assim. Porque é quem quiser. Ou seja, Ele não vai te obrigar a nada, por mais que o que Ele mais quer
é estar do seu lado, no seu dia a dia. Então, às vezes, o que a gente precisa é isso. Sabe aquele dia que você está... hoje eu não vou orar, não. Estou cansado. Hoje eu não estou muito legal. Já aconteceu tudo errado. É esse dia que você precisa falar: Deus, eu nem te quero, mas eu estou aqui. Eu não sei o que falar, eu não sei o que falar para te tocar, mas eu estou aqui. Às vezes o que precisa é isso. Nem todo mundo vai estar apaixonado todos os dias. Pode perguntar para alguém que é casado, para alguém que está noivo aí. Tem dia que você não está daquele jeito, né? Por alguma situação ruim. Mas o que jamais pode faltar é um coração que, mesmo nos dias assim, fala: eu quero te querer, eu quero Deus. Outra parte aqui que a gente pode dividir: nega-se a si mesmo e tome a sua cruz. A renúncia é necessária. Se você não renunciar, você não vai conseguir seguir Jesus. Se você não renunciar aos seus desejos, aos seus sonhos, você não segue Jesus. Eu estou seguindo Jesus, mas estou fazendo só o que eu quero. Desculpa, você não está seguindo Jesus. Você está seguindo a religião, você está seguindo qualquer outra coisa, o seu ministério, sua comunidade, o nome que você usar. Mas se você não está abrindo mão das suas vontades diariamente, você não está seguindo Jesus. Sabe por quê? No seu ombro precisa ter a sua cruz. E você não vai conseguir carregar as suas vontades e a cruz de Jesus ao mesmo tempo. Se você não largar a mão das suas vontades, você não vai conseguir carregar a cruz. Não, eu consigo. Não consegue. Você está levando alguma cruz incompleta. Mas a cruz de Jesus não. Então, mas como que é isso no dia a dia? Uma oração sincera. Deus, eu estou aqui. Eu quero muitas coisas, mas eu abro mão de tudo. Faça a sua vontade, Deus. Não foi assim que Jesus falou, o próprio Mestre, no caminho do Calvário? Se possível, passe de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Isso me lembra muito uma mensagem que o Júnior pregou dias atrás, alguns meses até, que ele viu numa placa de caminhão, salvo engano, Jesus, o financiador dos meus sonhos. Falei, meu Deus do céu, como pode isso, né? E é até cômodo, né? Jesus faz tudo, ele fez tudo e continua fazendo. Deus faz isso, faz aquilo. E a gente nem se pergunta se realmente é essa a vontade de Deus. Mais uma característica de um caminho sem cruz, onde você pede para Deus abençoar a sua vontade, mas não fazer a dele. Não, mas eu estou orando. Você está orando, mas é uma oração sem cruz, porque você está pedindo só para Deus fazer a sua vontade, e não a dele na sua vida. E muitas vezes nós fazemos isso. Deus, eu preciso tanto disso, mas faz, Deus, o Senhor é tão bonzinho, seja bom mais uma vez. Deus pode falar assim, eu até faço, mas se eu quiser fazer diferente, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a submeter a minha vontade? E aí a coisa começa a ficar mais séria, né? Então, a gente precisa, para tomar esse caminho de cruz, abrir mão da nossa vontade e dizer, Deus, faça a sua vontade acima da minha. Ninguém vai mentir para vocês. Vai doer, vai ter choro, mas não terá ranger de dentes. Vai doer, vai ter choro, mas não terá ranger de dentes, porque você decidiu fazer a vontade de Deus. Você decidiu abrir mão da sua vontade, dos seus sonhos, para fazer a vontade de Deus. Essa é a parte. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Aí vem a terceira parte aqui. E siga-me. E aí, é loucura, né? Venha até mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Deus começa a revelar a sua vontade. E aí a decisão é nossa, de seguir ou não a Jesus. Ele está falando de caminhos.
A gente pode dividir esse seguir Jesus em duas categorias de caminhos. Aquele caminho que vai fazer você andar no fruto do Espírito, no amor, na paz, na mansidão. Então, vai acontecer situações que você vai querer xingar aquela pessoa. Deus fala, ame. É o caminho, você está seguindo a Jesus. Aquela situação que propõe um sentimento de raiva, um sentimento de furor, um sentimento de revolta. E você lembra que Ele é o príncipe da paz. Aí você começa a ver, eu estou seguindo Jesus. A outra categoria de caminho, e aí é um pouco mais, que você começa a ver que talvez Jesus tem o desejo de andar mais nas favelas da cidade do que nos púlpitos. Mais nas casas de recuperação do que nos shoppings, do que nas lojas de grife. Mais na casa do órfão e da viúva, do que muitas vezes nos salões, tapetes vermelhos e tudo mais. E siga-me. Para onde Jesus quer te levar e me levar? Um evento gospel? Eu não sei. Mas a casa da viúva e do órfão precisa ser habitada também. Não que Jesus não possa estar aqui, Ele está, glória a Deus, eu quero mais que esteja mesmo. Mas a gente precisa lembrar daquela palavra em Tiago, que a verdadeira religião é guardar-se com a língua refreada e visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Obrigado. Isso é pouco falado porque isso não dá ibope, isso não dá agenda, isso não traz convites, mas isso traz o reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus, que vai além de movimentos, vai além de ajuntamentos. Aleluia. Hoje a gente quer andar nos lugares mais bonitos da cidade, e talvez Jesus fala, siga-me, e Ele vá para os lugares mais escuros, onde estão os desprezados, os aflitos. E aí, como eu disse, a coisa começa a ficar mais séria. Não há holofortes, como o irmão falou aqui no começo, não há ar-condicionado, não há carpete, mas há sacrifício, há salvação, há redenção, há o reino de Deus. Muitas vezes no dia a dia, Ele também vai falar, siga-me. E você vai seguir, Ele vai parar lá no seu quarto, lá no meu quarto, que a correria do dia a dia faz eu ficar talvez dias e horas sem visitá-lo. Siga-me, foi isso que Ele disse. Então, está aí a importância de estarmos sensíveis à voz de Deus. O Netflix, o Amazon, o Instagram vai te chamar. Vai. Mas esses lugares jamais deveriam ser habitados, mais do que o nosso quarto. Mais do que o nosso lugar de intimidade. Algumas pessoas diziam, alguns anos atrás, a igreja não cresce, o reino não cresce. Sabe o que Deus falou para mim, amados? O noivo não está estéril. A noiva que não entra no quarto. Filho, eu não estou estéril. A noiva que não entra no quarto. Porque muitas vezes a noiva se comporta como filha, onde ela só pede, mas ela não entra no quarto para ter intimidade. Quando quem tem filha e filho sabe, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, e corre, pai, traz para mim esse brinquedo novo. Às vezes a igreja está assim, amados. Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo, Jesus abençoa isso. Mas não entra no quarto para ter intimidade.
E se ela não entra no quarto para ter intimidade, como que ela vai gerar vidas? Como você vai gerar vidas se você não tem intimidade? Foi mais ou menos isso que ele falou para mim. Eu falei, meu Deus do céu. Teremos que começar hoje. Aleluia. Hoje em dia, se você quiser, você vai ter muitas mensagens no YouTube. Melhores, uma melhor que a outra. E vai surgindo mensagens e mensagens, um louvor melhor do que o outro. Aí sabe o que Deus falou para mim? Sermões, tem um monte. Eu quero saber das lágrimas. Filho, tem muitas pessoas pregando. E glória a Deus por isso, né? Quem dera todo mundo pregasse. Mas quem está chorando pelas pessoas? Quem está chorando pelas pessoas? Talvez, se eu não estivesse aqui, outras pessoas iriam pregar, mas talvez aquelas pessoas que Deus colocar no meu coração para eu jejuar e orar, só eu poderia fazer isso. Tem coisas que só você pode fazer. E esse siga-me, talvez ele vai te levar para lugares que ninguém quer andar, que não há holofotes, não há o YouTube gravando, não há esse ar-condicionado, não há tantas outras coisas que temos hoje. Mas como Ele mesmo fez, a salvação. Eu falei aqui, e até acabei não citando, mas eu vou citar agora, 3 situações que tentaram tirar Jesus da cruz. A primeira que eu me lembro foi lá no deserto. Se você adorar, eu vou te dar o reino, eu vou te dar isso, eu vou te dar tudo. E Deus fala, não, a palavra me basta. Não foi com essas palavras, mas foi isso, né? Só a Deus adorará e só a Deus dará culto. Outra situação, Jesus ele acaba de fazer a multiplicação dos pães e peixes. A multidão vai, e ele percebe que a multidão vai querer ungir ele rei. Ele se retira e vai para o monte orar. Aí está a segunda situação, porque se ele aceitasse esse título de rei terreno, ele sairia do caminho dele da cruz. E tem uma outra situação. Pedro acaba de receber uma das maiores revelações que tem na Bíblia de quem é Cristo. E logo em seguida, ele vem falar para Jesus, não faça isso, jamais você passará por isso. Ele fala, reza-te-me, Satanás. E aí logo ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que isso tem a ver? No dia a dia, quantas situações querem nos tirar do caminho da cruz? E quantas nos tiraram? Quantas propostas nos ofereceram para tirar-nos do caminho da cruz? Aleluia. Vai pensando aí, amado. Outra parte, perder da vida. A gente constantemente é tentado a viver uma vida sem desconforto. E você vai ver isso, que aconteceu com Davi, como citaram hoje na célula, a Aline citou. Era para ele estar na guerra, ele estava no palácio. E nesses 3 exemplos também ofereceram um palácio para Jesus, porque o rei reina do palácio. E Satanás também ofereceu isso. Eu temo que a gente tenha trocado o caminho de Gólgota por um palácio. Aleluia. E é engraçado que antes de Davi cair com Betseba, teve uma situação da caverna de Adulão. E um pouquinho para frente o profeta diz, ele vai para um palácio do rei e o profeta diz, não fique aqui. Vá para aquele lugar, enfim.
ali já era talvez um presságio de um lugar que ele jamais poderia estar. Quem quer ter um reinado na terra, provavelmente não terá o reinado dos céus. Porque aqui na terra, ele veio servir e ir para a cruz. Porque ele entendeu que o reino dele não era nessa terra. Nós estamos usando metáforas, mas eu creio que o Espírito Santo está falando com cada um de vocês. Aleluia. Amém. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixa Deus te ministrar. O Lucas, pessoal do louvor, por favor. Aleluia. Quero que você comece a pensar aí no seu lugar, se realmente você está seguindo Jesus, se realmente você está no caminho da cruz, ou talvez por algum motivo você aceitou a proposta do palácio, do reinado terreno. Alguma proposta, algum caminho que Deus não queria que você tivesse. Isso talvez tirou você do caminho da cruz, que é o único caminho. Você que está aí na sua casa, pode esquecer um pouco o celular, feche seus olhos, deixa Deus te ministrar também. Talvez algumas rotas nessa noite precisam ser corrigidas. Talvez, aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. O que estão te oferecendo para tirar você do caminho da cruz? Ou que talvez já te ofereceram e você aceitou? Aleluia, Senhor Jesus. Que você aceitou, ou está prestes a aceitar, que pode te tirar desse caminho da cruz. Para Jesus, o diabo ofereceu um reinado, e depois a multidão queria ungir o rei, e depois até mesmo na cruz alguém falou: se é filho de Deus, desce daí. Não sei da sua vida, mas Deus sabe. Talvez algumas pessoas nesse lugar estão prestes a aceitar essa proposta e deixar do caminho da cruz. Outras talvez estão na igreja há anos e nunca seguiram a Jesus. Oh, aleluia. Seguiram a religião, seguiram os homens, seguiram a denominação, mas não seguiram a Jesus. Porque Jesus, Ele vai andar por onde Ele quiser, não por onde eu quero, não por onde eu digo que Ele vai andar. Fale com Ele, amados, fale com Ele. Não sou eu que vou consertar a sua rota. Não é o louvor começar a tocar que vai consertar a sua rota. É um coração disposto a dizer: Deus, se eu não te seguir até hoje, eu quero te seguir agora. Deus, mostra para mim, se eu viver o evangelho até hoje, que não seja o seu verdadeiro. Mas para falar isso precisa ter coragem, precisa ter um coração que queira. Porque talvez você vai escutar coisas que jamais você imaginou, jamais talvez você queria escutar. Mas se você tomar ousadia hoje, vai acontecer. Como eu disse aqui, talvez Deus quer corrigir algumas rotas hoje. Talvez até hoje você estava no palácio,
porque você aceitou essa proposta. Mas Deus está te falando: filho, tome a sua cruz novamente. Filho, negue-se a si mesmo. Filho, siga-me. Eu tenho lugares para te levar. Eu tenho lugares para manifestar a minha glória. Eu tenho lugares. Oh! Aleluia! Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando